está falando de uma perspectiva de como a burguesia tenta evitar um movimento de sedição. O que é sedição? Essa revolta contra as normativas predominantes, né? E Foucault está dizendo que, de certa forma, o que impede que haja essa sedição justamente são determinados mecanismos, vamos chamar aqui, né, aliados a essa perspectiva fascista, né, que ele nomeou aqui, que é uma transfiguração da perspectiva imperialista para essa perspectiva fascista que ele já descreveu, né, que vai obter meios de controle, né, através da prisão, da marginalização, né, da justiça, de mecanismos vários, né, da disciplina, que ele não mencionou aqui, mas a gente pressupõe, né, se Foucault não tinha isso formalizado aqui ainda, estava aí, né, na linha do raciocínio, mas o que o Victor contrapõe, essa questão, é a relação do Engels, de uma análise de determinadas etapas que o Engels tinha visto lá no século XIX, referente ao uso da criminalidade em um primeiro estágio como uma possibilidade de reação contra os ímpetos burgueses, que Engels viu que era ineficaz. Posteriormente, a destruição dos meios de produção ou da maquinaria de produção, que também era ineficaz, que não ia na causa do problema. De acordo com as palavras do Victor, o maoísta, né, um modo eficaz de solucionar, de fato, uma equiparação entre essa perspectiva de uma, digamos assim, de uma equiparação entre o proletariado e a burguesia, né, em um âmbito de disputa, seria justamente uma perspectiva do coletivismo em relação à noção do trabalho e da percepção da localização do proletário em relação ao trabalho e de um compartilhamento desse sentimento, né, entre os proletários e os não proletários, como um sentimento de unidade que é extremamente complicado de ser feito isso daí, viu? Porque, inclusive, eu vivi isso na prática. Eu não estou dizendo que seria ótimo que isso acontecesse, né? Seria ótimo, seria lindo, né? Mas existem vários problemas, principalmente no contexto que a gente vive. Eu acho que Foucault não chegou a ver o ápice do neoliberalismo, acho que ele viu o início, né, dessa questão, né, se ensaiando ali. Mas Foucault, tanto Foucault quanto o Victor, né, tivessem a possibilidade de ver essa perspectiva fragmentada que se dá nas relações do neoliberalismo, né, existem outros mecanismos que agora se fazem pela perspectiva, inclusive, vou arriscar dizer aqui, pela perspectiva do domínio do desejo dessas pessoas, né, e, de certa forma, não conseguirem observar, né, a sua própria classe social enquanto proletários, quem dirá as pessoas que estão à margem do trabalho, né? Não há esse sentimento de unidade, não há essa equiparação, não há esse compartilhamento existencial, né, que é permeado pela ideologia propagada pelo neoliberalismo, e essa ideologia da individualidade, da meritocracia, né, que permeia o imaginário dessas pessoas, que aparece mais como um mecanismo também, de certa forma, de dominação, mas de dominação diante de uma perspectiva, de uma relação do imaginário dessas pessoas, né, e de um deslocar do posicionamento social dessas pessoas, pelo menos de um âmbito, né, de um não reconhecimento da sua própria classe social, da sua própria localização em um determinado contexto no qual elas estão inseridas. Então, acho complicado, acho que isso pode ocorrer, inclusive, em determinados momentos, dentro de determinadas classes trabalhadoras, através do movimento sindical, que também se tornou problemático normativo, né, de estancar esses conflitos, né, entre burguesia, entre proletariado e burguesia, né, dentro, inclusive, dos escopos do trabalho, e aí dependendo, né, de qual sindicato for, em que contexto isso se exerce, né, isso acontece de forma diferente, mas sempre permeado por essa disputa inserida dentro do contexto do neoliberalismo, que dificulta muito mais esse reconhecimento, esse movimento coletivista. Eu já presenciei casos, por exemplo, que ocorreu uma pretensa revolta em um determinado ambiente de trabalho e houve esse compartilhamento diante de um sentimento de unidade. Mas isso não dura
mais do que resolver aquele problema que aparece ali naquele contexto que causou a crise do proletariado e que causou essa equiparação entre proletariado e burguesia, né, no sentido de poder, de equiparação de poderes. Né? O poder está circulando ali naquele determinado contexto, mas ali, diante de uma perspectiva institucional, esse poder foi equiparado a partir de um olhar coletivo, de um sentimento compartilhado, né, de uma não disputa entre os proletários. Né? Acho que isso é possível ocorrer, como eu já presenciei que isso ocorreu em alguns momentos, né? Falando por experiência própria. Mas como fazer isso durar? Como fazer isso tornar-se uma consciência social expandida? Como, pior ainda, como fazer isso, né, se expandir para além da relação da classe do proletariado, né, para os marginalizados? Porque ali só interessa, naquele determinado contexto, né, as pessoas que estão inseridas no conflito, resolver um determinado problema, né, que não engloba, digamos assim, as pessoas que estão à margem, né? Que não interessa naquele contexto. Não é nem que as pessoas raciocinem nesse sentido, mas é que não há uma visão abrangente que se está lutando por uma desigualdade a nível amplo, né? Se lutando contra uma desigualdade no sentido amplo. Eu acho complicado essas afirmações aqui, tanto num sentido como no outro, né?